Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero te fazer uma pergunta. O que as pessoas lembrarão de você ou como elas se lembrarão de você quando você já não estiver mais aqui? É uma pergunta interessante, não é? Muitos de nós passamos e gastamos o nosso tempo aqui na Terra juntando bens materiais, lutando para alcançar metas, né? Em comprar propriedades, em fazer tantas coisas, não é? Quando devíamos estar falando de Jesus e fazendo a boa obra, não é? Para que o legado que nós vamos deixar seja as boas obras no coração das pessoas, né? Alegria, felicidade, né? Seja uma pessoa de caráter. É assim que nós queremos ser lembrados, né? Como uma pessoa de caráter, servos do Senhor. E hoje nós vamos aprender com Dorcas, né? Que fica no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36 até o 42, nos conta sobre a história dessa mulher que morava em Jope, na cidade de Lida. Ela era uma serva, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, que aqui na palavra do Senhor mesmo fala que ela gastava o tempo dela fazendo o bem e ajudando as outras pessoas. Então, essa mulher que ajudava, que tinha muitas posses, porque a palavra do Senhor fala que ela era uma mulher que tinha posses, ou seja, era uma mulher que tinha dinheiro, né? Ela veio a falecer, essa mulher. Só que as pessoas que estavam com ela sabiam que Pedro, o discípulo de Jesus, um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos, estava na cidade de Lida e era perto de Jope. Então eles mandou que mensageiros fossem encontrar com Pedro e explicasse a situação e pedindo para ele, venha depressa. E assim foi, Pedro veio com eles, né, com os mensageiros, e eles levaram Pedro até onde Dorcas estava. Ali eles já tinham lavado o corpo dela, arrumado ela e levaram ela para um quarto que ficava logo acima. E quando Pedro chegou, eles já estavam à espera e levaram Pedro até o corpo dela. E ali ficaram ao redor de Pedro e as viúvas mostraram para Pedro que olha aqui quando ela fez quando estava viva, os vestidos que ela nos deu, né? Mostraram para ele as boas obras, né, que ela tinha feito, né? E Pedro ali mandou que todos saíssem do quarto. Então ele ajoelhou e orou. Aqui no versículo 40 diz que ele depois virou para o corpo de Dorcas e disse, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão, ajudou-a a ficar de pé, em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e entregou a eles ela viva. E depois aqui no versículo 42, a palavra do Senhor fala que essas notícias, elas se espalharam a respeito da ressurreição de Dorcas, né? E todos ali que ouviram essa história creram no Senhor e foram libertos, né? Houve uma grande comoção ali. Então, para você ver bem como essa história nos inspira a sermos melhor cada dia, né? A sermos pessoas vigilantes em relação às conexões que Deus coloca na vida da gente. E não é só a conexão que ela tinha, mas a conexão que ela representava ser na vida dessas pessoas, não é? Porque não é apenas ela ser uma conexão na vida daquelas pessoas, não é? É o bem que ela plantou ali, é a caridade que ela plantou ali, foi tamanha que eles, mesmo depois dela morta, né, eles foram atrás, né, e saber que ali estava o apóstolo e que podia fazer algo e ela viesse a ressuscitar, isso foi uma bênção,
Ou seja, ela estava ligada a pessoas que eram boas como ela é também, como ela era também, né? E ali essas pessoas fizeram de tudo para que a obra dela fosse reconhecida, mesmo depois de morta, e para merecerem também o favor do Senhor. Isso é plantar uma semente vindoura no reino do Senhor, né? O próprio Jesus, ele fala conosco aqui em Tiago 1:27 e nos diz o seguinte: para Deus o Pai, a religião pura, verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ou seja, que o nosso tempo seja um tempo usado não só para benefício próprio, né? Mas também para ajudar outras pessoas, né? Tem muita gente que fala, eu não tenho condição financeira de ajudar, eu não tenho dinheiro. Aquelas pessoas que eram amigas de Dorcas, elas também não tinham dinheiro, elas também não tinham condições, mas mesmo não tendo condições, eles foram mais além e trouxeram a ela algo muito mais valioso do que dinheiro, a amizade verdadeira, a compreensão, né? E foram atrás ali daquele apóstolo para que ele pudesse ajudar ela com o que ele pudesse. E ele, em sua infinita sabedoria, não é, estava ali crendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que ele cura e ressuscita, porque ele já tinha visto e presenciado muitas obras de Jesus. Ali ele fez essa boa obra, não é, de orar e interceder a Deus pela vida dela, e ela foi ressuscitada. Ou seja, nós podemos usar os recursos que nós temos hoje para ser bênção na nossa comunidade, para ser bênção na vida de outras pessoas, com uma boa palavra, né? com a ligação. Eu sempre reforço isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Não é algo repetitivo que eu estou trazendo para vocês. Sabe, quando se trata de vidas, quando se trata de corações, sabe, eu falo mesmo. Eu falo, repito, e sempre estou trazendo palavras aqui voltadas à caridade, ao amor de Jesus, porque o Senhor, ele nos ensina a ser bons. Ele nos ensina a não nos manter alheios à dor do outro, sabe? Então, que essa palavra ela te sirva de lição, de ensinamento, para que você possa ser mais do que o dinheiro que está na sua carteira, sabe? Que o seu coração ele possa receber essa mensagem no intuito de você fazer com que o reino do Senhor seja mais grandioso do que ele já é, sabe? Trazendo as vidas, porque você vê bem, né? Tudo começou ali com essa mulher de posses fazendo o bem, depois os amigos dela fizeram o bem, né? Depois veio Pedro, falou com Jesus e Jesus ressuscitou essa mulher, não é? E aqui por último veio o que era a complementação, ou seja, ali a cereja do bolo, que é o quê? Que é outras pessoas de fora participarem também. Como que elas participaram? Ficaram sabendo desse testemunho, se alegraram e creram no Senhor. Porque veja só, tudo o que fazemos, criamos, né, tudo é para a honra e glória no nome do Senhor. Toda boa obra que você fizer vai servir de testemunho. Por isso é que eu coloquei esse título tão impactante, né, que fala sobre o que você quer ser, sobre como você quer ser lembrado quando você partir. Porque essa é uma coisa que ninguém, eu acho, que é habituado a pensar, não é? Mas temos que pensar sim, pensar na herança que nós vamos deixar. Além do dinheiro, o dinheiro ele se acaba. Um carro ele perde o valor, uma casa ela se deteriora, né? Mas a palavra do Senhor, o que você plantou no seu caráter, né? Vai ser algo que vai ser lembrado. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, porque eu gosto de testemunho, eu gosto de exemplo. E eu vou te dar um exemplo aqui da minha família, da minha avó. Isso eu presenciei. Eu estava lá na casa o dia que aconteceu isso, com ela.
Tava eu, meu esposo, e se eu não me engano, minha filha, mas ela era muito pequena. Mas depois eu e meu esposo, né, comentamos tanto disso porque a gente achou tão lindo. A minha avó, eu sempre reconheci na minha avó uma mulher de caridade. A minha avó, uma das maiores qualidades dela é a caridade. Ela sempre foi uma mulher muito voltada a fazer o bem para os outros. E eu, desde pequena, eu sempre via ela fazendo isso, sabe? Se ela via que a pessoa estava passando ali alguma necessidade ou precisasse de alguma coisa, ela dava, ela não emprestava, mas ela dava, sabe? Então, nesse dia, eu me lembro que uma pessoa precisou de um dinheiro para comprar um gás. Era para comprar um gás? Mas não interessa, uma pessoa precisou de um dinheiro para comprar ali alguma coisa. E ela só tinha R$ 30. Justamente, não era para comprar gás, não. Ela era que estava precisando do gás. E ela só tinha esses R$ 30 para comprar esse gás. E essa pessoa chegou lá e falou que precisava de R$ 30. E ela pegou e deu sem pensar. Sabe quando é algo assim espontâneo, que tá aqui, toma, tá aqui. Eu olhei para ela assim, eu sabia que ela ia, aquele dinheiro era o único que ela tinha para comprar o gás. E eu também não tinha para emprestar para ela. E que eu nem emprestei, ia dar, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas como é que a minha avó agora vai comprar o gás dela? Aí ela pegou e deu. E quando a senhora que estava lá saiu, eu peguei e falei, vó do céu, como é que a senhora vai comprar o gás da senhora? Aí ela, minha filha, eu sirvo um Deus vivo. Quando ela fechou a boca e falou isso para mim, a resposta dela, bateram no portão dela. Era uma senhora que ela pouco via, sabe? Aí a senhora pegou e falou assim, ô irmã Valdira, eu vim trazer aqui uma oferta para a irmã. Aí minha avó olhou para mim assim, sorriu. Glória a Deus, era R$ 50. Eu não me esqueço. Eu arrepiei na hora, meu marido falou, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Olha, sua avó deu aqueles R$ 30 para aquela senhora, tudo que ela tinha, né? E essa senhora veio e abençoou a vida dela com R$ 50 na mesma hora. Ou seja, é promessa do Senhor, né? Que quando a gente cuida, quando a gente esquece da gente e cuida de outra pessoa, Deus está cuidando de nós, né? E realmente, aquela senhora que veio pedir ajuda a ela era viúva. Ela não tinha marido. Então, ao disponibilizar esse dinheiro, o Espírito Santo do Senhor, ele veio ali na vida da minha avó para abençoar aquela senhora e Deus, na mesma da hora, mandou, toma, você não vai ficar no prejuízo, porque quem ajuda um servo meu, me ajuda. Então, é esse tipo, gente, de coisa que eu quero trazer para vocês aqui, de palavra, sabe? É esses ensinamentos que eu aprendi na minha vida, que eu vivi e que eu vivo até hoje, eu quero trazer para vocês. Eu quero que essa mensagem ela seja repassada para outras pessoas, se você puder ajudar, sabe? Passe para outras pessoas, porque às vezes as pessoas elas não sabem como ajudar. A nossa mente às vezes é tão limitada, né? Que às vezes a gente acha que a gente pode ajudar a pessoa só com dinheiro, mas não. Quantas vezes eu vi a minha avó, né, fazendo boas obras? Eu vejo a minha mãe também, era uma pessoa super caridosa, fazendo boas obras, né? Uma vez, eu quero contar agora para vocês outro testemunho. Esse testemunho ele é muito lindo. Esse testemunho é do meu marido. Uma vez nós estávamos jantando num lugar muito bom. E aí nós passamos por esse lugar e nós já tínhamos jantado, estávamos vindo embora, né? E parou um morador de rua e falou com o meu marido assim, falou, olha, eu estou precisando de ajuda. Aí meu marido falou assim, tá bem, eu vou te ajudar. Aí meu marido desceu do carro e ele falou assim, eu quero te contar a minha história. Ele falou, tá bem, então faz o seguinte, eu vou entrar no carro, eu vou pegar a comida para você e volto, e enquanto você come, você me conta a sua história. Aí esse senhor, ele fez uma cara assim, de tristeza, como diz, ele não vai voltar. Ele nem me escutou e não vai voltar, sabe? Aí meu marido calado, ele pegou e foi até
o lugar que a gente tinha jantado, mandou colocar picanha, mandou colocar tudo que tinha de melhor ali naquela marmita para levar para aquele senhor, sabe? Fez uma marmita grande, aí levou para ele e no caminho ele falou comigo, ele falou, Renata, Deus mandou eu ajudar aquele senhor e eu quero descer lá e quero falar com ele, quero conversar com ele. Levou a marmita, levou sobremesa, levou água, levou Coca-Cola para ele. E ali, pronto, ali ele desceu e ele falou com meu marido o seguinte, que ele era de outro país. Se eu não estou enganada, ele era da Ucrânia. E ali deixou a família dele lá e veio em busca de uma vida melhor aqui, só que não deu certo e agora ele estava em estado de rua, né? Então, ele falou assim, com muita vergonha, ele falando com meu esposo, falou, olha, eu estou passando por essa situação, mas eu não sou acostumada a pedir nada para ninguém, né? Mas é porque eu estou com muita fome, já tem 3 dias que eu não como, e estou sentindo muita fome. E ele, meu esposo, deu uma certa quantia de dinheiro para ele, que também não tínhamos muito, né? Não bastante para comprar passagem para ele, entende? Ou para mandar a família dele vir, que também não, nem era... Foi bem na época da Covid e da guerra da Ucrânia, entende? Então foi uma época muito conturbada para todo mundo. Eu sei que por fim esse senhor agradeceu meu marido e meu marido falou com ele. E meu marido, ele não é evangélico, ele não é cristão, mas ele tem isso no coração dele, é uma pessoa assim de bom coração, né? E aí ele veio e falou comigo, falou, olha, Renata, realmente ele estava mesmo precisando, Deus o mandou na hora certa. Aí me contou a história que ele tinha abraçado ele, falado com ele, agradecido ele, que ele já tinha pedido várias vezes, muitas vezes, comida para as outras pessoas, mas ninguém parou nem para ouvir ele. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que você pode ajudar uma pessoa até ouvindo ele, porque ele reclamou para o meu marido que nenhuma pessoa sequer parou nem para ouvir ele, ou seja, além da comida que ele estava precisando comer, para a honra e glória do Senhor, ele comeu, ele estava precisando de alguém ouvir ele, porque às vezes não é só o físico que precisa ali, né? Mas o emocional, às vezes a pessoa está tão triste, está tão conturbada ali que ela precisa de um abraço, que ela precisa de uma ajuda, não é? Psicológica. E ali quando você disponibiliza esse tempo para ajudar e recursos também para ajudar uma pessoa, você pode ter certeza que Deus ele está olhando para a sua causa, seja ela qual for, Deus está olhando por você. Assim como olhou por Dorcas. Essa ressurreição dela foi nada mais do que o que ela plantou no reino do Senhor. Ela plantou ajuda, né? Ela vestiu as viúvas, né? Tanto é que elas é que ficaram, que foram para elas que ela foi entregue. A palavra de Deus fala que ele as entregou às viúvas viva, porque eram pessoas que eram as mais beneficiadas ali com a vida dela, eram as viúvas. Então, quem você tem beneficiado hoje em dia? É só a sua família ou você tem feito algo mais por outras pessoas? Você tem emprestado o seu ouvido? Você tem emprestado aqui, ó, o seu ombro para alguém chorar, para alguém desabafar e você tem ajudado essa pessoa? Essa é uma questão muito pessoal, né? Mas é uma questão que eu trago a vocês aqui para vocês não se esquecerem de fazer essa boa obra. Porque assim como as pessoas de fora precisam, né, de serem alcançadas com uma palavra, com uma ajuda financeira, com algo, com uma informação, tem tantos meios de ajudar, né? E você também precisa, né? Você também precisa. Às vezes a gente precisa de tudo, irmãos. A gente precisa ter um relógio para dar hora para a gente, né? De um cachorro para vigiar a casa. Então, a gente tem que cuidar, sabe, das pessoas que estão ao nosso redor. Lógico que com sabedoria, com discernimento do Senhor, né? Essa palavra, ela veio em mim ontem, na hora que eu estava deitada e estava falando ali com o Senhor. Eu falei, meu Deus, eu quero levar uma palavra amanhã que inspire as pessoas.
que transforme a vida das pessoas, né? O ato de você partilhar uma mensagem dessa na vida de uma pessoa é algo que você pode nem ficar sabendo, mas é algo que pode mudar a vida dela, né? Que às vezes está precisando de uma palavra de consolo, está precisando de um direcionamento, e através de um vídeo assim, a pessoa recebe a palavra do Senhor e ele consegue sair de uma situação difícil, consegue ter clareza sobre uma decisão para ser tomada, não é? Então eu sei que vocês aqui são pessoas maravilhosas, são seguidores de Jesus, assim como Dorcas foi, não é? E eu sei que você que está aqui nessa live, ou vai ver essa mensagem depois, vai partilhar essa mensagem, vai pensar aí num jeito de ajudar alguém. Jesus vai colocar no seu caminho, vai colocar na sua vida como você vai ser lembrado, sabe? É a herança que você vai deixar para os seus filhos, que é o seu bom caráter, o seu bom exemplo, né? Assim como a minha avó me deixou esse exemplo, que você também possa deixar esse exemplo para os seus filhos, né? Pode deixar esse exemplo para os seus netos, para a sua geração. Olha, eu tive uma avó, eu tive uma mãe que foi assim, meu pai era um homem correto, era um homem que ajudava as pessoas. Que você possa também ser uma pessoa lembrada assim, uma pessoa generosa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te dê a sabedoria que você precisa e que você possa refletir aí sobre a maneira que você vive, né? Sobre a maneira como você está ajudando e sendo luz aí na sua comunidade. Amém? Eu quero deixar aqui para você agora uma oração. Eu quero orar com você, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério. Amém? Então, fecha os seus olhos num ato de fé e que essa palavra não fique somente aqui, que você leve ela para dentro do seu coração e reflita. Amém? Que o Espírito Santo te dê luz e guie os seus passos para você ser bênção. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, na tua presença. Hoje aprendemos a história da tua serva Dorcas, Senhor Jesus, e com ela aprendemos o ato da generosidade, o ato, Senhor Jesus, de semearmos na vida das pessoas, no reino do Senhor. E saber, Senhor, que essa é uma lei espiritual, meu Pai, que deve ser cumprida com fé, com gratidão no nosso coração. Obrigada, Senhor, por nos mostrar a tua palavra, Senhor Jesus, por renovar o nosso coração. Abençoa, Senhor, cada seguidor desse canal do Voz da Aliança, Pai, para que todos possam continuar sendo generosos, sendo, Senhor, chave de destino na vida de outras pessoas, de outras vidas. Pai, abençoa os teus servos, prospera, guia, dê discernimento, clareza, Senhor Jesus. Abençoe o futuro, Senhor Jesus, e o presente dos teus servos, Senhor. Em nome do teu Filho amado, complemente essa boa obra. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu te agradeço por estar comigo aqui nesse dia, nessa noite, não é? Que o Espírito Santo de Deus continue a guiar os teus passos e saiba que eu oro por você. Se você tem um pedido especial de oração e quer deixar aqui para mim nos comentários, pode deixar o seu nome e o seu pedido de oração. Eu estarei colocando o seu nome no meu livro pessoal de oração. Amém? Que Deus possa te abençoar, te guardar e te dar sabedoria, luz divina para que você siga a sua jornada com Deus no seu coração. Amém? Fiquem todos na gloriosa e santa paz do Senhor.